Olá, sejam bem-vindos ao canal Versículo e Evangelho. Você já se perguntou como jejuar da maneira correta segundo a Bíblia? Neste vídeo, vamos explorar profundamente os ensinamentos bíblicos sobre o jejum e como essa prática espiritual pode transformar a sua vida. Fique com a gente até o final para descobrir dicas práticas e inspiradoras. O que é o jejum bíblico? O jejum é uma prática espiritual milenar que aparece em várias partes da Bíblia. Ele envolve abster-se de alimentos, bebidas ou outras atividades durante um período específico de tempo para se dedicar à oração e à busca de Deus. No Antigo Testamento, Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, antes de receber os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. Elias também jejuou por 40 dias enquanto viajava para o Monte Horebe. 1 Reis 19:8. No Novo Testamento, Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4, 1-2. Propósitos do jejum bíblico. O jejum pode ter vários propósitos segundo a Bíblia, e cada um deles serve para nos aproximar mais de Deus. Buscar a orientação de Deus. Em momentos de decisão, o jejum pode ser uma maneira de buscar a orientação divina. Em Atos 13, versículo 2-3, lemos sobre os apóstolos jejuando e orando antes de enviar Paulo e Barnabé em missão. Este ato de jejuar permitiu-lhes discernir a vontade de Deus para a igreja. Arrependimento e confissão. O jejum também é um sinal de arrependimento sincero. No livro de Jonas 3, 5-10, os habitantes de Nínive jejuaram em sinal de arrependimento, e Deus ouviu suas orações e os poupou da destruição. Fortalecimento espiritual. Jejuar pode fortalecer nosso espírito, ajudando-nos a superar tentações e desafios espirituais. Jesus jejuou antes de sua tentação no deserto, mostrando a importância do jejum para fortalecer nosso espírito contra as tentações de Satanás. Mateus 4, 1-11. Intercessão. O jejum pode ser usado para interceder por outras pessoas, situações ou nações. Daniel jejuou e orou pelo povo de Israel enquanto estava no cativeiro na Babilônia. Daniel 9:3-19. Como jejuar corretamente? A Bíblia oferece orientações específicas sobre como jejuar corretamente, garantindo que o ato seja agradável a Deus e espiritualmente benéfico. Motivação pura. Em Mateus 6:16-18, Jesus ensina que o jejum deve ser feito com a motivação correta, não para mostrar aos outros, mas para buscar a Deus em secreto. Ele adverte contra jejuar para impressionar os outros, incentivando-nos a manter o jejum entre nós e Deus. Combinar jejum com oração. O jejum deve ser sempre acompanhado de oração. Neemias 1:4 demonstra como Neemias jejuou e orou pela restauração de Jerusalém, mostrando que a oração e o jejum andam juntos para buscar a intervenção de Deus. Preparação e intenção. Antes de iniciar um jejum, é importante definir o propósito. Será por orientação divina, intercessão, arrependimento ou fortalecimento espiritual? Planeje a duração e o tipo de jejum. Alguns podem optar por um jejum completo, abstinência total de alimentos, enquanto outros podem escolher um jejum parcial, abstinência de certos alimentos ou refeições. Tipos de jejum. Existem diferentes tipos de jejum que podem ser encontrados na Bíblia. Jejum completo. Este tipo de jejum envolve a abstinência total de alimentos e, em alguns casos, de água. Exemplos bíblicos incluem Moisés no Monte Sinai, Êxodo 34, 28, e Jesus no deserto, Mateus 4:2. Jejum parcial. Este jejum implica abster-se de certos tipos de alimentos ou refeições. Daniel praticou um jejum parcial ao abster-se de carne, vinho e alimentos delicados enquanto buscava a Deus. Daniel 10:2-3. Jejum intermitente. Embora não mencionado explicitamente na Bíblia, este tipo de jejum pode ser uma prática moderna que envolve jejuar durante certas horas do dia. Pode ser adaptado conforme a necessidade e a capacidade física de cada pessoa. Dicas práticas para jejuar. Comece aos poucos. Se você nunca jejuou antes, comece com períodos curtos e aumente gradualmente à medida que se sentir mais confortável.
Pode começar com um jejum de uma refeição e, eventualmente, progredir para um jejum de um dia inteiro. Hidrate-se. Beba muita água, especialmente se estiver em um jejum de alimentos. Manter-se hidratado é crucial para a saúde física durante o jejum. Foco na oração e na palavra. Dedique o tempo do jejum à leitura da Bíblia e oração. Use passagens dos Salmos ou dos Evangelhos para meditar e fortalecer sua fé. Evite atividades exaustivas. Durante o jejum, evite atividades físicas intensas e concentre-se em atividades que promovam a reflexão espiritual e a comunhão com Deus. Compartilhe com confidentes de fé. Se sentir necessário, compartilhe sua experiência de jejum com um mentor espiritual ou amigo de confiança para suporte e encorajamento. Benefícios espirituais do jejum. O jejum oferece inúmeros benefícios espirituais que podem transformar nossa vida cristã. Proximidade com Deus. O jejum nos ajuda a nos aproximar de Deus e a ouvir sua voz com mais clareza. É um tempo dedicado a buscar a presença de Deus sem distrações. Renovação espiritual. Pode trazer renovação e avivamento espiritual, fortalecendo nossa fé e compromisso com Deus. O jejum pode nos ajudar a eliminar as distrações que dificultam nossa comunhão com Deus. Clareza e direção. Ajuda a obter clareza e direção em momentos de decisão. Quando jejuamos e oramos, estamos nos colocando em uma posição de humildade diante de Deus, reconhecendo nossa dependência total dele. Quebra de cadeias espirituais. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para quebrar cadeias espirituais e vencer batalhas espirituais. Isaías 58,6 fala sobre o jejum que Deus escolheu para soltar as cadeias da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Agora que você aprendeu sobre o jejum bíblico em detalhes, que tal compartilhar suas experiências ou dúvidas nos comentários abaixo? Queremos ouvir como o jejum tem impactado sua vida e como podemos orar por você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo inspirador sobre a Palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você!